Olá, sou Diego Garbellini, essa é uma videoaula da disciplina Práticas Avançadas de Programação A e eu vou falar sobre um algoritmo da menor distância entre pontos no plano 2D. A gente sabe calcular a distância entre dois pontos através do Teorema de Pitágoras, que diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, quando a gente tem dois pontos num plano, a gente consegue calcular facilmente a distância entre eles. Porém, o nosso problema aqui no estudo é um pouco maior. Dado vários pontos em plano 2D, a gente quer saber qual par de ponto que tem a menor distância entre eles. Bom, uma das formas de achar isso é calculando a distância entre todos os pontos e vendo qual que é a menor distância. Então, eu vou chamar isso de método da força bruta. Então, no nosso caso aqui eu tenho 12 pontos, eu vou selecionar um e vou calcular a distância dele para todos os demais pontos. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então depois que eu achei a distância para esse ponto, eu tenho que achar a distância para os demais entre eles. Como eu já calculei para aquele ponto, ele não entra novamente nos cálculos. Então a cada interação, a quantidade de distâncias que eu tenho que calcular diminui 1. Então, em resumo, se eu tenho n pontos, eu vou ter n-1 para o primeiro ponto, depois n-2 cálculos para o segundo ponto, e assim por diante até eu restar 2 pontos e eu ter um cálculo só. Isso é a mesma coisa que n vezes n-1 sobre 2, e isso é da complexidade de O de n ao quadrado. Entretanto, a gente consegue resolver esse mesmo problema com uma complexidade de n log n. Para isso a gente vai usar o método de dividir para conquistar. Bom, então, dado o nosso problema aqui com 12 pontos, eu vou chamar esse conjunto de pontos de conjunto A. Eu vou dividir esse conjunto de pontos ao meio, então vamos ter dois conjuntos, o da esquerda e o da direita, cada um com 6 pontos. Por sua vez, eu vou dividir cada um desses conjuntos B1 e B2 em mais dois conjuntos cada. Nessa hora eu atinjo a minha condição de parada, que é uma quantidade de pontos menor ou igual a 3. Bom, como isso vai ajudar a resolver o nosso problema, agora a gente vai ver passo a passo nos próximos slides. Então, aqui está uma matriz de entrada que contém todos os pontos do nosso problema, os 12 pontos do nosso problema. Primeira coisa que vamos fazer, vamos pegar essa matriz de entrada e vamos ordenar em função do eixo x. Então, você pode ver aqui que partindo de x igual a 1 até x igual a 12, estão todos ordenados em ordem crescente. Depois que a gente ordenou, a gente vai dividir essa matriz ao meio, de acordo com a quantidade de elementos. Então, aqui no nosso caso, a gente vai dividir de 0 a 5, de 6 a 11, cada um contendo 6 elementos. Representando aqui no nosso gráfico, a divisão ficaria assim. Dividido nossa matriz de 12 elementos ao meio, a gente vai ter uma matriz à esquerda com 6 elementos, outra matriz à direita com 6 elementos também. Como a nossa condição de parada ainda não foi atingida, temos que pegar essas duas matrizes e dividir ao meio. Pegando a matriz do lado esquerdo, eu vou dividir ela ao meio novamente. Teremos duas matrizes, uma com 3 pontos, outra também com 3 pontos. Bom, agora que nossa condição de parada foi atingida, não vamos mais dividir essas matrizes, vamos calcular a distância entre esses pontos. Mas de que forma? Bom, primeiro, do lado esquerdo, vou calcular a distância entre esses 3 pontos e determinar qual que é a distância mínima. No caso, aqui a distância mínima é entre o ponto 1, 3 e 2, 4, a distância de 1,41. Achei a distância mínima deste lado, vou calcular a distância mínima do outro também. Então, calculando a distância entre eles, a distância menor aqui que eu encontrei foi entre o ponto 5,7 e o ponto 6,6, que também é de 1,41. Encontrada a distância dos dois lados, calculo a distância mínima entre os dois. Então a distância aqui entre os dois lados vai dar 1,41. Feito isso,
eu vou para o próximo passo. O próximo passo ele é o mais complicado. Você tem que calcular a distância na fronteira da última divisão que você fez. Então a gente tinha 6 pontos, dividiu 3 para um lado, 3 para o outro. Agora a gente quer saber se na fronteira dessa divisão haveria ali algum par de pontos com uma distância menor do que a gente encontrou até agora, que foi de 1,41. A metodologia é a seguinte: a gente vai achar o centro em x, no caso aqui o nosso ponto que tem o maior valor de x é 6, dividido por 2, 3. A partir desse centro, vamos calcular uma distância menos a distância mínima e uma distância mais a distância mínima. Então a gente vai ficar com um intervalo aí que vai de 1,59 até 4,41. Qualquer ponto que tenha a possibilidade de ter uma distância mínima menor do que a gente já encontrou e que esteja na fronteira vai estar entre esse intervalo. Então, os pontos que estão nesse intervalo são 2,4, 4,5 e o 3,10. Para facilitar, vamos fazer uma cópia do nossa matriz de entrada aqui com os pontos, só com os pontos que estão nesse intervalo. Para que a gente faz essa cópia? A gente faz essa cópia justamente porque a gente vai agora, em vez de ordenar essa entrada aqui em função de x, vamos ordenar em função de y. Ordenado em função de y, isso vai facilitar um pouco o nosso processamento. Como que é a metodologia agora? Bom, vamos pegar o menor ponto aqui em função de y, que é o 2,4, e vamos no eixo y achar os pontos que estão uma distância até 1,41 acima dele. Então, acima do ponto 2,4, os pontos que estão uma distância até 1,41 é o ponto 4,5. Vamos calcular então a distância entre esses dois pontos. A distância que a gente encontrou foi a distância de 2,24. Repetimos agora o mesmo método para o ponto 4,5 e vamos encontrar os pontos que estão acima dele até uma distância de 1,41. No caso não há nenhum ponto, passamos para o seguinte. Também não vai haver nenhum ponto por ele ser o último. Na fronteira, então, a distância mínima encontrada foi de 2,24. Voltando a olhar todo o lado esquerdo, temos duas distâncias, a distância mínima da fronteira e a distância mínima de como dividimos em duas partes com 3 pontos. A distância mínima do lado esquerdo vai ser a menor distância entre essas duas. Então, entre 1,41 e 2,24, a menor distância é 1,41. Então, encontramos a menor distância do lado esquerdo do nosso problema. Então, só para ilustrar, na nossa árvore aqui de recursão, C1 e C2 deu uma distância de 1,41, a fronteira de B1 deu uma distância de 2,24, a distância mínima desse lado esquerdo vai ser de 1,41. Agora, fazemos a mesma coisa para o lado direito. Do lado direito, então, temos 6 pontos, vamos dividir eles ao meio. Como o problema ficou 3 para cada lado, não podemos mais dividir. Calculamos a distância desse lado esquerdo, deu 1,41. A menor distância do lado direito também vai dar 1,41. Vamos agora encontrar o ponto x central. O valor de x central aqui no caso é 9. Vamos agora achar a faixa menos o mínimo e mais o mínimo. Isso vai englobar esses 3 pontos. Achamos a menor distância entre esses 3 pontos, que respeitam uma distância da mesma forma que a gente viu anteriormente. O ponto y superior está à distância mínima de 1,41. E aí, mais uma vez, encontramos aqui um valor de 1,41. Então, a distância mínima da fronteira foi 1,41. A distância mínima fora da fronteira do lado esquerdo foi 1,41 também. Então, ao todo, a distância mínima entre esses dois valores do lado direito é 1,41. Então, a gente tinha dois problemas de 3, cada um deu a distância mínima de 1,41, a fronteira também deu uma distância de 1,41. Ao todo, o lado direito, a distância também vai ser 1,41.
Como agora a gente já sabe a distância mínima do lado esquerdo e do lado direito, só resta calcular a distância mínima na fronteira e comparar com as outras duas encontradas. Então, primeiramente, está aqui o nosso problema original, 12 pontos. A distância mínima dos dois lados foi 1,41. O mínimo entre essas duas vai ser 1,41. O valor de x central é 6. Então, x central menos a distância mínima, x central mais a distância mínima, a gente vai ter essa faixa de fronteira para calcular. Então, os três pontos que englobam essa faixa, calculando a distância mínima entre eles, respeitando que eles estejam ordenados pelo eixo y até uma distância de 1,41 um do outro. A única distância que a gente vai calcular aqui é entre o ponto 5,7 e 6,6, que por coincidência também deu 1,41. Então a nossa distância mínima de fronteira foi 1,41 e a distância mínima fora da fronteira também foi 1,41. Isso quer dizer que a distância mínima do nosso problema original é 1,41. Com isso, então, podemos afirmar que dentre os 12 pontos, o par de ponto que possui a menor distância vai ter uma distância de 1,41. Eu vou apresentar agora como ficou o pseudocódigo desse algoritmo usando o C++. Então, eu dividi aqui em três funções. A primeira função ela vai receber aqui a nossa matriz de ponto, vetor de pontos, depende de como você implementou. Vai ordenar os pontos em função do eixo x e vai chamar uma função recursiva que calcula a menor distância. Essa função eu chamei de minidist. Ela vai retornar a menor distância, depois eu simplesmente retorno esse valor ou imprimo na tela. Essa função minidist, o que ela faz? Bom, além de receber um ponteiro para os pontos, a nossa matriz de pontos, eu chamei de P aqui, ela vai receber também a quantidade de pontos. Então, inicialmente lá tinha 12 pontos, ele ia receber n igual a 12 e um ponteiro para aquela nossa matriz ou vetor de pontos. A primeira coisa que essa função minDist vai fazer é verificar a condição de parada, ou seja, a gente já tem a quantidade de pontos menor ou igual a 3. Se tiver a quantidade de pontos menor ou igual a 3, ele simplesmente, essa função minDistBrute vai calcular a distância euclidiana entre os três pontos. Eu não vou mostrar como é que calcula isso, é bem simples, é fácil de implementar. Basicamente você tem três pontos, você vai calcular 3 distâncias e vai retornar a mínima distância entre esses três pontos. Nessa variável m, a gente vai armazenar a metade dos pontos, então inicialmente 12 pontos dividido por 2, m vai armazenar 6. Agora a gente vai calcular recursivamente a menor distância do lado esquerdo, a menor distância do lado direito. Então, o nosso vetor aqui de pontos P vai até a posição M. E depois, para o lado direito, nosso vetor de pontos P mais M, que vai até N menos M. Aqui, meio pseudocódigo, meio C++, basicamente trabalhando com ponteiros. Depois que eu encontrei a menor distância do lado esquerdo e a menor distância do lado direito, eu vou calcular a menor distância entre as duas. Calculada a menor distância entre as duas, é o mínimo entre elas, eu vou salvar nessa variável D. O próximo passo, então, é calcular a distância na fronteira. Eu vou criar esse vetor auxiliar S de pontos. Vou pegar o valor do ponto central, ponto aqui que está na posição M. Vou pegar o valor de x dele e vou salvar nessa variável midx. Então, enquanto i menor que n, incremente i, ou seja, para todos os pontos, eu vou calcular o módulo da posição x desse ponto menos midx. Se esse ponto tiver a menos uma distância d, é porque esse ponto está na nossa fronteira, na nossa faixa lá, menos e mais a partir do centro. Então eu vou adicionar nesse nosso vetor auxiliar. Depois que eu adicionei todos os pontos que estão naquela faixa de fronteira no S, eu vou calcular a menor distância na fronteira através dessa função minDistFront. Ela recebe o S, nosso vetor auxiliar, vai receber o J, a quantidade de pontos que está dentro dele,
e também vai receber o D, que é a menor distância. E depois, por fim, ele vai retornar esse método da menor distância. Ele vai retornar a menor distância entre o D e o que veio da fronteira. Vamos olhar agora com mais detalhe essa função min_dist_front. A função min_dist_front, então, aqui está recebendo o nosso vetor, ponteiro para o nosso vetor de pontos. O m, que é a quantidade de pontos que tem aqui dentro do S, e min_d, que é a distância mínima encontrada fora da fronteira. Então, primeira coisa, vamos ordenar o S em função de y. Depois, para todos os pontos, exceto o último, então para ir até n-1, eu vou pegar os pontos que estão acima dele, e desde que eles estejam até uma distância min de d, ou seja, até a distância mínima. Então eu vou olhar só para os pontos que estão acima e até uma distância min de d. Os pontos que estiverem nessa faixa, que atenderem esse requisito, eu vou simplesmente calcular a distância, aqui a distância euclidiana mesmo, entre o ponto SI e esse ponto SJ que satisfez a condição, e vou salvar nessa variável AUXD. Se AUXD for menor que min de d, eu simplesmente substituo o valor de min de d. No final, eu vou retornar o valor de min de d. Se eu não encontrei nenhum valor menor, eu simplesmente vou retornar ele mesmo. Então, na hora que a gente for calcular o mínimo vai ser o próprio valor que veio. Mas caso na fronteira haja algum valor menor, esse valor vai ser substituído. Vou fazer uma análise de complexidade agora. Vou mostrar de uma forma bem simplificada que esse algoritmo aqui ele é da ordem de O, n log n. Então, começamos aqui pela nossa função min_dist_front. Eu tenho aqui primeiro, tudo que eu deixei em cinza é porque a complexidade de tempo é constante. E o que não está em cinza eu vou analisar melhor com vocês. Então primeiro a gente tem uma ordenação. A ordenação a gente sabe que a gente consegue fazer ela m log m. M porque é o tamanho aqui do nosso vetor de entrada. Depois eu tenho um i enquanto n menos 1. Então isso aí é da ordem de O de m. E depois eu tenho esse enquanto. Teoricamente ele iria até o final do vetor. Mas como a gente impôs essa condição de que ele só vai pegar os valores que estão com uma distância superior a ele até a distância mínima, isso restringe muito o nosso problema para no máximo 5 casos. Então esse enquanto aqui ele pode acontecer no máximo 5 vezes. Sendo assim, eu posso considerar ele como uma ordem de complexidade constante. Para simplificar nossos casos, como esse m ele é muito menor que n, eu posso atribuir aqui que a ordem de complexidade dessa função min_dist_front aqui, no pior dos casos, ela vai ser O de n. A nossa função recursiva min_dist, ela tem aqui duas chamadas recursivas que eu vou tratar por último, porque primeiro aqui eu tenho que olhar aqui qual que é o processamento adicional que eu tenho a essas chamadas recursivas. Então primeiro aqui eu tenho um enquanto que acha todos os valores que estão dentro da fronteira. Então posso atribuir que tem complexidade de O de n, porque ele olha para todos os pontos. E depois eu tenho essa função min_dist_front, que a gente já fez os cálculos e atribuímos que ela também é O de n. Então, sendo assim, usando o teorema mestre, eu tenho duas chamadas recursivas com n sobre 2, mais um processamento adicional aqui de n. Pelo teorema mestre, a gente chega que isso é da complexidade de n log n. Por fim, então, olhando aqui para a nossa classe principal, a gente tem a ordenação em x, a gente sabe que é n log n, e o min_dist, que a gente acabou de ver, que também é n log n. Concluímos então que o nosso algoritmo aqui de divisão e conquista todo ele vai ter uma complexidade O n log n. Um bom teste da aplicação direta desse algoritmo você pode encontrar no SPOG, o problema 3827 pontos.
ele pede para que você escreva um programa que, dado vários pontos no plano, imprima a distância do par de pontos mais próximo. É exatamente o que o nosso algoritmo faz. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima!